Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da interface do JMeter. O JMeter ele possui uma interface bem simples, com inúmeros atalhos na parte superior, onde é possível executar tarefas como iniciar o teste, parar o teste, limpar os dados gerados, recortar, copiar e colar os componentes, desativar os componentes, fechar e abrir todos os componentes, a criação de novos testes, utilização de templates, abrir testes criados e a opção de salvar. Já para os componentes do JMeter, temos algumas categorias. É possível ver que temos a categoria de threads, que são os famosos virtual users, é um dos componentes mais importantes para o teste. Nele você diz quantos usuários serão injetados durante todo o período do teste, de que formas eles serão iniciados e quanto tempo total terá o teste. Dentro do componente de thread group, é possível ver alguns outros componentes, como assemblers, que são o que define o que será executado e da forma que ela será feita, além de possuir algumas outras configurações timeouts, implementações, timeouts de conexões, e é nela que você define qual é o protocolo, qual é o servidor, porta se possuir e o path da requisição. Além de ser possível você escolher o tipo de requisição que será feita. E algumas outras configurações como redirect, follow, keep alive. Logo abaixo da sampler temos os Logic Controllers. Essa aba ela possui componentes que cuidam de toda a parte lógica do seu teste, possuindo diversas funções, desde um if ou um loop controller, onde são possíveis a criação de condições e de repetições, até a inclusão de transaction controllers, onde são possíveis a criação de cenários de negócio, onde uma transação pode possuir N requisições, como é o caso exemplificado aqui embaixo de um login que possui a homepage, autenticação, cheque de login e a homepage logada. Essas requisições formam a transação de login, ou seja, para você efetivamente conseguir fazer o login, todas as requisições terão que dar sucesso e responder da forma adequada. Puxando um gancho em responder de forma adequada, a gente também possui o Response Assertion, que é da categoria de Assertions. Essa categoria é utilizada para validação e comparação de respostas de negócio, sendo utilizado para garantir que o 200 que retornou como OK é de fato um 200, uma resposta válida tanto para o negócio quanto para o servidor, e não um falso positivo. Seguindo esse caminho de validações e requisições, podemos também ver as categorias de pré-processadores e pós-processadores. São categorias bem próximas, possuindo quase a mesma função. A diferença entre elas é que uma executa antes da requisição e a outra após a execução, sendo possível colocar processamento de scripts, códigos, colocar, retirar ou coletar alguma informação da requisição em determinado momento do tempo do teste, utilizando pré-processadores para que esse script seja executado antes da requisição e pós-processadores para que eles sejam executados após a execução. Também é possível ver a categoria de timers. Os timers eles são utilizados para realizar desvio padrão, ou seja, delay entre as requisições, ou a simulação de um comportamento humano dentro de uma requisição, como o preenchimento de um formulário. Também podemos notar a aba de Config Elements, onde são utilizados para configurações padrões, definições de variáveis, leituras de CSV durante o teste, autorizações e outras configurações que podem ser necessárias para o seu plano de teste. É possível ver que aqui temos um CSV dataset config, ou seja, ele lê esse CSV de CPF que está na minha área de trabalho e joga para uma variável CPF que é possível ser utilizada nas outras requisições. E por fim, mas não menos importante, temos a categoria de listeners, onde é possível encontrar os resultados do seu teste. Como foram realizadas as requisições, o seu tempo de resposta, a sua vazão, se foram realizadas com sucesso ou com erro, como é possível ver aqui no Aggregate Report, que é uma das opções do Listener. Nele possuímos as requisições que foram feitas, a quantidade de vezes que elas foram executadas, o seu tempo de resposta médio, mediana, percentil 90, percentil 95, percentil 99, mínima, máxima, erros, vazão, kbytes recebidos e enviados. Aqui também podemos ver o comportamento de uma das transactions, onde temos 3 requisições que foram realizadas para a mesma transação. O seu tempo de resposta é somado, dando assim o tempo total da transação. Também é possível ver que as requisições internas da transação não possuem erro, porém a requisição anterior possui erro. E essa é a função do listener, exibir de forma clara os resultados encontrados durante o seu teste.
Essa é a visão básica da interface do JMeter, e veremos na prática como planejar os testes, como entender a necessidade de usuários e como utilizar esses componentes nos próximos vídeos.